O Evangelho, né, que é de São Marcos, capítulo 9, vai do versículo 38 até o versículo 48, né? Jesus coloca várias coisas que leva a gente meditar, né? Naquele tempo, João disse a Jesus, esse João é São João Evangelista, o apóstolo: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço. Se tua mão leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que ter os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, esse evangelho tem várias coisas que nós precisamos considerar, né? Primeiro, São João, apóstolo, né, conta para Jesus que eles encontraram um homem que expulsava demônios no nome de Jesus e que então eles proibiram porque não estava com eles, não seguia Jesus. E é muito interessante que Jesus diz: não proíba, porque ninguém faz milagre no meu nome, em meu nome, e depois vai falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Bom, isso significa que nós não podemos ter nenhum exclusivismo, né, no nosso trabalho na igreja, né? Não. Outros estão trabalhando na igreja, outros estão fazendo o trabalho, né, de Deus, deixa fazer, né? Inclusive, o Concílio Vaticano II, quando ele fala dos nossos irmãos separados, ele diz que eles têm coisas boas que nós temos que reconhecer. Não quer dizer que estão certos, não. O protestantismo, infelizmente, negou uma porção de dogmas da igreja, né? Não aceita a Santa Missa, a Eucaristia, né? Não aceita que a missa é a presentificação do sacrifício de Cristo. É triste isso, não aceita a confissão, né? E muitas outras coisas. Então, não quer dizer que, né, a igreja está... porque reconhece o que tem de bom neles, né? Vai agora dizer que nós temos que nos tornar protestantes. Não é nada disso, né? O que o Concílio Vaticano II falou, inclusive naquele documento Unitatis Redintegratio e também na Lumen Gentium, é que tem coisas boas também naqueles que não são cristãos. Até naqueles que não são católicos, né? Por exemplo, a gente sabe que a verdade, quando é verdade, ele pode estar até com uma pessoa que é ateu, né? Um dia o Papa Paulo VI disse que, às vezes, a verdade a gente encontra até na boca de um ateu. Não quer dizer que você vai se tornar ateu por causa disso, não. Mas aquela verdade que ele disse, eu devo aproveitar, né? O Papa fala, às vezes Deus fala até pela boca de um ateu. Interessante isso. Quem falou isso é o Papa Paulo VI. Eu queria ler aqui, no Catecismo da Igreja, no parágrafo 818, ele fala exatamente das pessoas que nasceram, né, em comunidades que romperam com a Igreja.
são comunidades protestantes, né? Então, citando a Lumen Gentium, né, número 8, número 15, também citando a Unitatis Redintegratio, número 3, o Catecismo, no parágrafo 818, diz assim: os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas com a Igreja, né? E estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguídos de pecado de separação. Quem é protestante hoje ele não é culpado do pecado de separação. A separação aconteceu lá atrás, em 1517. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Por isso que São Pedro Canino chamava os protestantes de irmãos separados. Justificados pela fé, recebida no batismo. Muitas vezes protestantes têm um batismo válido, né? Estão incorporados em Cristo. E por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Irmãos separados, mas irmãos do Senhor. Tá? Essa citação está lá no Lumen Gentium, número 8. Depois diz assim, além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. Ou seja, aqueles que não estão em união perfeita com a Igreja, mas pode haver neles, diz aqui né, os documentos do concílio, pode haver neles elementos de santificação e de verdade. Sim, eu conheço muitos irmãos protestantes que são extremamente honestos, né? Olha, às vezes são até mais honestos do que os cristãos católicos. Quem é que pode negar isso? Né? Então, o Catecismo está dizendo, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. De novo, eu repito que isso não quer dizer que nós temos que fechar os olhos para os erros, as heresias protestantes. Não. Mas o que é verdade e o que é bom neles, porque aí o Catecismo fala uma coisa muito interessante aqui. A palavra escrita de Deus, eles têm, a vida da graça, eles têm, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. A Igreja Católica reconhece que neles existem todas essas coisas boas. E a gente não deve achar estranho isso, não. Eu penso que você também, como eu, deve conhecer muitos homens e mulheres que não são católicos, são protestantes, mas que são extremamente honestos. Quem pode negar isso? Né? Eu não tenho dúvida não disso. Não quer dizer, repito mais uma vez, nós vamos fechar os olhos para os erros que eles têm. Né? Olha o que diz aqui ainda o documento da igreja. Né? Agora está falando que a Lumen Gentium. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais. Igrejas, ele chama as ortodoxas, e comunidades eclesiais, os protestantes. Né? Como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Ou seja, o desejo de Cristo é que venham todos para a Igreja Católica. E nós devemos rezar muito por isso, para que os irmãos protestantes venham para a Igreja Católica. Agora, o Catecismo fala bem claro, o Espírito de Cristo serve-se deles, né, como meio de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. O Cristo confiou a graça e a verdade à Igreja, mas eles levaram isso para as suas comunidades. Então, existe neles a ação do Espírito Santo. Sim, não quer dizer que tudo esteja certo. Entenderam? Eu estou aqui lendo o que está no parágrafo 818 do Catecismo. Bom, seguindo em frente, né, Jesus continua dizendo assim, em verdade eu vos digo,
quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, mesmo aqueles que não são católicos, mas se fazem o bem em nome de Cristo, eles vão receber a sua recompensa. Até um copo d'água que é dado em nome de Cristo. E eu repito, né? Muitas vezes, nossos irmãos separados acabam fazendo caridade mais do que a gente, acabam dando assistência às pessoas das suas comunidades mais do que nós católicos. São coisas que a gente não pode negar, né? Bom, e aqui ele diz, né? Então ele tem sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho atada ao pescoço. Escandalizar é uma coisa muito perigosa. Escandalizar significa levar os outros ao pecado. Entende? Ou por palavras, ou por atos, ou por nossa omissão. A gente levar alguém a pecar. É o chamado escândalo. Jesus Cristo é gravíssimo, sobretudo ele usa essa expressão, os pequeninos. Os pequeninos são os menores, né? Os mais simples. Eu diria talvez assim, os mais ignorantes. Ou as crianças. Eu fico pensando hoje, por exemplo, né? Tanto escândalo que se faz com as crianças, né? No mundo da imoralidade. Feiras de arte pornográficas para crianças assistir. Meu Deus, que coisa absurda. Gente pregando ideologia de gênero, que a criança não é nem homem nem mulher, que ela vai poder escolher um sexo mais tarde. O que é isso? Não foi isso que Deus criou? Né? Depois, gente ensinando crianças já desde pequeno a viver masturbação, vivendo por coisas desse tipo. Olha, Jesus fala pesado, né? Seria melhor colocar uma pedra de moinho, uma pedra pesadíssima, né? Que era puxada por jumento, né? Para moer trigo, né? Duas pedras, uma colocada em cima da outra, uma ia rodando, o trigo colocado entre as duas e ia moendo o trigo, né? Então, seria melhor fazer isso, né? Então, o escândalo, não dar escândalo. E aí Jesus enfatiza ainda mais isso, né? Colocando exatamente o seguinte: se tua mão te leva a pecar, corta, porque é melhor entrar, não é? Na vida, no céu, sem uma mão, do que com as duas mãos e para o inferno. Depois ele fala a mesma coisa, né? Se teu pé te leva a pecar, corta, a mesma coisa. É melhor você entrar no céu com um pé só do que, né, os dois ir para o inferno. E mais, vai, se você tem, né, fala a questão também do olho, né? Então, olha, 3 comparações Jesus faz. O olho, né? O pé, né? E ele fala também, né, da mão. A gente pode pecar com a mão, a gente pode pecar com o pé e a gente pode pecar com os olhos e outras coisas. O que Jesus, e eu acho interessante que ele enfatiza isso 3 vezes. O que Jesus quer dizer para nós aí? Corte tudo aquilo que pode te levar a pecar. Corte tudo aquilo, evite, fuja de tudo aquilo, de toda a tentação que te pode levar a pecar.